Boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje vamos mergulhar de cabeça em uma das obras de ficção mais influentes de todos os tempos, mas sob uma lente um pouco diferente. Com o rigor de um estudo acadêmico de teologia, mas sem perder a paixão pelas grandes histórias, vamos demonstrar como o autor C.S. Lewis não escreveu apenas contos de fadas. Na verdade, ele embutiu uma teologia bíblica sistemática e completa da redenção humana bem no meio desses 7 volumes de fantasia pura. Então, vamos direto ao ponto. Nosso roteiro funciona quase como um plano de curso. Passaremos pela criação e o verbo, o Éden e a queda, o sacrifício expiatório, depois ressurreição e restauração, o falso profeta e o juízo, até chegarmos, por fim, à verdadeira nova Nárnia. Parte 1. A criação e o verbo. Começando, claro, do zero absoluto. O primeiro volume cronológico da série, O Sobrinho do Mago, funciona de um jeito fascinante como o próprio livro de Gênesis desse universo. A verdadeira genialidade arquitetônica do autor aqui é que a história espelha, de forma super direta, as grandes eras narradas na Bíblia. A gente caminha desde a origem do cosmos, passando pelo sacrifício redentor dos evangelhos, até bater lá no desenlace escatológico do Apocalipse. É uma linha do tempo teológica perfeita. Isso fica absurdamente claro quando avaliamos o primeiro grande ponto teológico. De um lado da narrativa, temos o imenso leão Aslan caminhando por um vazio silencioso, cantando e literalmente fazendo o mundo existir com a própria voz. Do outro lado, lembramos imediatamente de João, capítulo 1, e do início de Gênesis. Fica evidente que Aslan não é só uma figura mágica qualquer. Ele é a personificação exata do verbo criador, o Logos bíblico. Assim como o Deus que cria falando a realidade à existência, o leão canta e as coisas passam a existir. Criação ex nihilo. Criação a partir do nada. Sei que parece só um termo teológico rebuscado, mas é a doutrina cristã central ganhando vida de uma forma espetacular. Pensem nisso. Na narrativa havia apenas escuridão e um vazio absoluto. Então, num único instante, a voz de Aslan transforma aquele nada completo, aquele caos escuro, num universo vivo, pulsante, cheio de estrelas que nascem no calor da canção dele. É de arrepiar. Parte 2. O Éden e a queda. Bom, onde existe uma criação perfeita, inevitavelmente surge a tragédia da queda, não é mesmo? A semelhança aqui definitivamente não é um acidente. Ao analisarmos a geografia e as leis divinas, a obra apresenta um jardim secreto com portões de ouro altíssimos e um aviso muito específico: não roube um único fruto proibido. Isso espelha milimetricamente o jardim do Éden bíblico e um mandamento super estrito para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É exatamente o mesmo teste de obediência colocado sobre uma criação intocada. E a execução dessa queda é fascinante justamente pela precisão psicológica. A antagonista Jades assume com perfeição o papel ardiloso da serpente bíblica. A tentação que ela oferece não é um convite bobo para fazer o mal. Ela é estruturada usando as mesmíssimas armadilhas da Escritura. Primeiro, ela apela para uma necessidade incrivelmente legítima, que era salvar uma mãe doente. Depois, acena com promessas de vida e poder absolutos. E ainda tenta justificar racionalmente por que quebrar uma regra divina não seria tão ruim assim. Estão vendo? Vemos aí as marcas tanto de Gênesis 3 quanto da tentação de Cristo no deserto, lá em Mateus 4. Parte 3. O sacrifício expiatório. O peso da traição sempre traz uma conta. E no volume mais central de toda a série, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a história ganha uma gravidade tremenda em torno de um conceito crucial chamado magia profunda. Essa é uma transposição simplesmente brilhante da lei moral de Deus. É uma lei inflexível gravada na própria base do universo. O grande ponto teológico aqui é a doutrina da expiação substitutiva penal. A lei não pode ser ignorada, ela precisa ser satisfeita. Se houve traição contra a coroa, o salário dessa transgressão é sumariamente exigido: o sangue e a morte. E aqui chegamos ao clímax emocional da história. A marcha noturna de Aslan, rumo à mesa de pedra, desenha um paralelo direto, intencional e muito doloroso com a agonia de Jesus no Getsêmani. Toda aquela majestade e glória dão lugar a uma exaustão gigantesca, a uma humilhação voluntária e a um desejo profundamente comovente por companheirismo na hora de maior angústia. Amarrado, tosquiado, ridicularizado por uma multidão cheia de ódio. O momento em que o majestoso leão se submete pacificamente ao corte da sua juba dourada e aceita o golpe de pedra no próprio corpo inocente ecoa perfeitamente o capítulo 53 do profeta Isaías, como o cordeiro levado mudo ao matadouro.
A gente presencia o sacrifício solitário da realeza absoluta para redimir um traidor. É pesado e é muito profundo. Ao cruzarmos os dados de cada passo desse sacrifício narniano, provamos a tese de que o paralelismo é quase matemático. Cada degrau tem um endereço bíblico exato. A zombaria e a submissão espelham Isaías 53. A morte para resgatar o traidor reflete o texto de Hebreus. E no grande ápice, quando a imemorial mesa de pedra racha e se parte em duas, vemos encenada a passagem de Mateus 27, o exato momento em que o véu do templo se rasgou, declarando que o castigo foi 100% pago. Parte 4. Ressurreição e restauração. Graças a Deus, a história não acaba na escuridão da tumba. A energia muda drasticamente aqui. Se a magia profunda era a lei que condenava, a magia mais profunda é a manifestação explosiva e gloriosa da graça suprema que liberta. Trazendo isso para a teologia, é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quando uma vítima totalmente disposta, sem qualquer culpa, aceita tomar o lugar de um condenado, a morte entra em colapso. A morte literalmente começa a andar para trás. A ressurreição esmaga de uma vez por todas a finalidade da sepultura. E essa vitória na pedra do sacrifício transborda para o mundo inteiro. Quando as lãs sopram naqueles pátios cheios de estátuas congeladas e um fio dourado de calor e vida restaura todas elas. Não é só uma cena épica de aventura. É o profeta Ezequiel, capítulo 37, ganhando vida na nossa imaginação. O vale de ossos secos recebendo o fôlego divino para viver de novo. É o grande tema da ressurreição física e espiritual, fechando um ciclo perfeito. Parte 5. O falso profeta e o juízo. Conforme a grande narrativa avança para o fim, o tom fica bem mais sério. No último volume, A Última Batalha, a gente mergulha de cabeça em temas escatológicos incrivelmente densos. Os dias finais daquele reino não desmoronam apenas por causa de exércitos batalhando, mas por um grande engano espiritual. Ao analisarmos os detalhes, vemos paralelos perfeitos com Apocalipse 13. Tem um macaco manipulador agindo como falso profeta e o sincretismo absurdo de fundir a divindade verdadeira com uma figura de morte, criando o ídolo Tashlan. É o retrato fiel de como a religião pode ser corrompida para justificar destruição, imitando enganosamente o Criador. Agora, o que é teologicamente brilhante nessa etapa é como o juízo final é descrito. Não é um tribunal demorado com balanças, o destino eterno de cada alma é definido numa fração de segundo, baseado pura e simplesmente na reação íntima que aquela pessoa tem diante da presença do bem absoluto. Ao olhar nos olhos de Aslan, quem sente alegria encontra sua entrada para o reino, quem sente ódio e terror vai direto para a escuridão, escolhendo e tornando-se réu do próprio afastamento. Parte 6. A verdadeira nova Nárnia. E depois que o universo antigo entra em colapso e a porta se fecha, a metanarrativa encontra o seu momento de maior admiração, a promessa dos novos céus e da nova terra. O rigor bíblico continua forte até no fim do mundo. O Apocalipse narrado tem sóis engolindo o céu, oceanos morrendo, estrelas caindo, tudo espelhando fielmente os capítulos finais de Apocalipse. E na hora derradeira, a declaração absoluta da divindade encerrando a velha criação. Terminado. Um eco exato, imediato e triunfante do glorioso feito está. Mas a beleza real está neste conceito que transcende completamente as páginas da ficção. É o argumento maravilhoso do autor de que nosso mundo presente, com todas as suas belezas e desertos, é apenas a terra das sombras. É uma mera cópia desfocada da verdadeira glória. Ou seja, a morte material para quem é restaurado pela graça não é o fim de tudo. É simplesmente a porta de entrada para a realidade suprema, o chão mais real que existe. É finalmente chegar em casa. E para fecharmos a nossa exploração de hoje, fica uma provocação inesquecível que desponta nas entrelinhas. Depois de analisar todo esse paralelo incrível entre redenção divina e arte, fica a pergunta: será que a vida que conhecemos agora é meramente a capa do livro? Será que todas as nossas histórias na Terra de hoje, e até mesmo a morte para a qual todos nós caminhamos, são apenas a página de título e o capítulo 1 da grande história finalmente está por começar? A genialidade por trás dessas páginas nos desafia a repensar a percepção da própria eternidade e o nosso caminho de redenção. Pensemos nisso.